meus queridos, graça e paz nesse dia que o Senhor nos dá. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus, celebrar ao Deus que por nós tudo executa, amém? Amém. Deus que conquistou a vitória para nós ali na cruz do Calvário, que disse: está consumado. Toda obra de salvação, de redenção está feita, e para Ele nós temos que olhar. Por isso, vamos declarar: cada vez que a nossa fé é provada, é uma oportunidade de nós crescermos. Crescemos na graça, no conhecimento do nosso Deus, crescemos no amor desse Deus constante, cuidadoso, fiel. Amém? Vamos declarar isso. Cada vez que a minha fé é provada, Senhor, tu me dás a chance de crescer como uma as montanhas e vales, desertos e mares, eu atravesso o Senhor, queremos estar mais perto de ti. Não sai de Deus, nós te adoramos nessa manhã. Não vamos te caminhar, porque se diante de mim não se abrir o mar, minha vida se abrir, não depende do mar se abrir.
nós. Quem está esperando no Senhor? Amém. Amém? Então louvado seja Deus, porque o Senhor é o Deus que por nós nos executa, e quando nós estamos esperando nele, a nossa esperança não é frustrada. Então vamos declarar: renova-me, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diga: porque tudo que é em mim, Senhor, precisa de ti. Onde ele passar,
Glória ao nome do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Quem olhou para o céu hoje, olhou para o alto e viu a lua? Só foi privilégio meu de sair cedo de casa, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Não olharam e viram a lua. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Ontem eu estava lendo que acho que é lua de morango, né? Que ela vai ficar parada nesse final de semana. Que coisa linda. Queridos, olha para os montes, de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Amém? Vamos olhar para o alto. Nós estamos olhando muito para baixo. E quando a gente olha para o alto, eu vim hoje de manhã cedo, a gente estava caminhando, aquela lua linda, cheia. Eu disse, Senhor, obrigada, porque os céus manifestam a glória de Deus. Amém? Os céus manifestam a glória de Deus. E que coisa linda, né? Aquela lua linda, linda, cheia. E é interessante que ela está lá, não cai, né? Por quê? Porque Deus tem sustentado todas as coisas, tem sustentado esse universo com a palavra do seu poder. Se Deus tem sustentado todas as coisas, todas as galáxias, tudo que há no universo, sustentado com a palavra do seu poder, o que você acha que ele não sustenta a nossa vida? Então vamos abrir Isaías 52. Amém? Glória a Deus. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa, cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram comprados por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito, ultimamente a Síria o tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que dominam zombam, diz o Senhor, e constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou o que previ. Sim, sou eu. Como são belos os montes, nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amém? Que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. E juntas cantem de alegria, vocês ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Amém? Dizem, bem, é feliz, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Já pensou nisso? Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então diga para o seu irmão, calma. Calma, o seu Deus reina. Amém?
Há tesouros escondidos. Deus é o Senhor dos nossos dias, dos nossos tempos, e Ele é fiel para cumprir cada promessa. Amém? Ele é o Todo-Poderoso e podemos confiar nele para cuidar de tudo o que nos diz respeito. Não importa qual seja o que é a circunstância. Não é? Aqui esse relato, essa porção de Isaías, e logo em seguida a gente vai ver Isaías 53, já no 13, dizendo, ainda no 52, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, que sua aparência estava tão desfigurada. E aqui Isaías começa, Isaías é o profeta messiânico que está proclamando o quê? Diante do caos, diante daquela agonia do povo, Isaías está proclamando redenção, está proclamando que o rei está vindo, está proclamando que o Senhor está no controle da história universal e da nossa história. Amém? Não importa qual seja a circunstância, a palavra de Deus tem uma promessa de esperança para nós. E nós precisamos cultivar essa disciplina de estarmos tirando os olhos das circunstâncias, de olhando para o alto, olhando para o Senhor. Calma, tudo está no controle de suas mãos poderosas e amorosas. Amém? Então, no seu deserto, na sua enfermidade, na sua angústia, declare: o Senhor reina. Vamos declarar isso? O Senhor reina. O Senhor reina. Deus não se surpreende com as nossas circunstâncias caóticas. Nós vivemos num mundo onde, eu estava lendo, 63% das pessoas estão passando, estão sofrendo de ansiedade. Todos nós temos um certo nível de ansiedade, mas a ansiedade está gerando estresse tão alto, gerando pânico, gerando uma desordem interior tão grande que a pessoa não tem nem prazer mais pela vida. Então, queridos, nesse caos que nós estamos vivendo, e muito mais ainda acentuado por conta do tempo que passamos da pandemia, hoje o que mais tem se falado é sobre saúde mental, mais tem se falado, não é, sobre isso, como é importante nós cuidarmos da nossa mente, do nosso coração, não é? Porque a palavra de Deus diz sobre tudo que nós temos que guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, o que tem entrado, não é? Porque nós, não apenas o de hoje, mas a gente já traz uma bagagem, não é? De experiências, não é? Já traz uma bagagem até de hereditariedade, de coisas que foram imprimidas em nós, na nossa alma, e que a nossa alma se inquieta, como o salmista diz, porque está abatido a minha alma. Às vezes a alma está inquieta e você não sabe nem porquê, não é verdade? A alma está inquieta, você está ansiosa, você não sabe nem porquê, mas o salmista disse: espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o Deus que refrigera a nossa alma, não é? Que nos leva aos pastos verdejantes, que nos guia, não é, pelo caminho de justiça, pelos pastos verdes, nos traz calma, nos traz paz, como um presente que Ele nos dá. Mas é preciso que a gente comece, não é, a tirar os olhos das circunstâncias, de olhar para o autor e o consumador da nossa fé e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Às vezes a gente passa pelas turbulências da vida e a vida tem um jeito, não é, de sugar, de minar, de drenar as nossas forças, de roubar, não é, a nossa alegria, nossa paz. Às vezes uma notícia, às vezes um telefonema, não é, coisas às vezes pequenas, mas tem uma capacidade, um poder de nos desestabilizar, não é, e de nós ficarmos ansiosos, ficarmos com o nosso coração, não é, perturbado. Mas nós precisamos saber que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que está no controle. A história ainda não acabou. E nós sabemos pela palavra de Deus que a história tem um final feliz. Amém? Porque diante das adversidades, diante das más notícias,
Diante do mal que a gente vê campeando o mundo, a gente pensa que nunca vai acabar, não é? Não, nunca vai acabar, não, vai acabar sim, o mal será eternamente, já foi ali na cruz, Jesus disse, está consumado. Mas de fato e de verdade, quando Jesus vier para implementar o seu reino, não é? Será extinto todo o mal e ele reina. Mas ele já quer reinar hoje, sabe? Porque a vida eterna é isso, gente. A gente não precisa esperar, fechar os olhos para esse tempo da história e desfrutar da eternidade. Não, o Senhor já quer que a gente desfrute agora. No aqui, no agora. A eternidade fala e nos lembra de plenitude, não é? De uma vida eterna, de uma vida plena, de uma vida que não tem fim com o Senhor. Mas o Senhor já quer que nós vivamos nesse prisma hoje. Mas cabe a nós, né, nos apropriarmos dessa palavra, nos apropriarmos do Deus que é redentivo, do Deus que não está muito compromissado, não é, com as nossas circunstâncias, tanto assim, de bem-estar, mas comprometido com a nossa redenção. Com a nossa redenção. Então Isaías 52 é um chamado, ele já começa, desperta, ó Sião, desperta, ó povo de Deus, vista-se de força, porque de repente as circunstâncias vêm de uma forma, e geralmente às vezes não vêm pontuais, não, junta um monte e tudo em cima, né? A ponto de destruir. Por isso que Paulo vai dizer que lá em 2 Coríntios 4, ele vai dizer que nós somos perseguidos, né? Nós somos abatidos, mas destruídos jamais. Jamais. Porque há uma hora que a coisa vem numa força tão grande, não é? Que a gente diz assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas o nosso Deus reina. Diga, o meu Deus reina. Diga, o meu Deus. Que Deus é pessoal. O meu Deus reina. Então, Deus está convocando o seu povo para despertar. Diga para o seu irmão aí do lado. Desperta. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta. Desperta, ó Sião. Vista-se de força. Deus não tem nos dado espírito de medo para que a gente fique neuroticamente. Nós estávamos aqui na terça-feira orando e me veio assim, aquele medo, né? O medo do futuro. E de repente, esse medo cresce tanto diante de nós que a gente faz até a nossa vida parece que gira em torno daquele medo e se torna um ídolo para a gente. Sabe? E ídolos matam. Ídolos escravizam. Rouba, não é? A nossa paz, a nossa alegria, o nosso ânimo, né? A coragem, não é? Mas aqui o profeta está dizendo, desperta, ó Sião, vista-se de força, vista as tuas roupas de esplendor. Paulo vai dizer o quê? Quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, se revistam de toda a armadura de Deus. Essas vestes aqui de esplendor, é a armadura de Deus, é o próprio Jesus em nós. Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos nos revestir. Precisamos nos revestir. Certa vez, nós tínhamos um encontro de mulheres, nós fizemos um chá, e a preletora, quando veio orar comigo, ela disse, olha minha irmã, eu estou vendo você revestida com uma armadura de ouro. E eu guardei aquela palavra. Queridos, mal sabia eu que naqueles dias, naquele final de semana, o inferno estava tramando algo tremendo, não somente sobre a minha vida, mas sobre a minha família. Tremendo, que vinha mesmo para ceifar. Eu não sei se você já teve essa experiência
Mas foi tão tremendo, tão forte, que eu sentava na minha sala e eu sentia o gosto da morte. Eu sentia o gosto da morte. Mas o Espírito Santo de Deus, que me revestia, dizia para mim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força, vista a sua roupagem de esplendor. Deus, na sua onisciência, porque Deus é fiel, cuida de nós, não permite passarmos além daquilo que nós podemos suportar. Antes Ele é o nosso escudo, como Ele disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. O que significa isso? Antes de chegar em nós, chega no Senhor. Ele é o nosso escudo, a nossa força. Sabe o escudo da antiguidade, né? Daqueles soldados que iam para a guerra? O escudo era do tamanho, não era um escudinho, não. O escudo era do tamanho do soldado. Exatamente para protegê-lo do alto da cabeça à planta dos pés. E assim ele enfrentava. Ele tinha armadura, ele estava revestido com a sua armadura, mas aquele escudo, ele ia marchando com a sua lança, com a sua espada, mas aquele escudo protegia de alto a baixo. O Senhor é o nosso escudo. Amém? Antes de chegar a nós, toque em Deus, porque é Ele quem luta as nossas batalhas. Certa ocasião, também o meu coração muito assim, agitado, porque nós somos humanos, gente, não é? Não somos blindados às adversidades. Não, todos nós passamos. Não há classe nenhuma, o próprio Jesus passou, não é? Então, eu caminhando para a reunião de oração, lembro como hoje, muito aflita por uma determinada situação, que envolvia também mudança, envolvia muitas coisas. O Senhor disse para mim, eu caminhando, e o Espírito Santo disse: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Não tenha medo, eu sou o teu escudo. Por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, o meu escudo, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fui. Deus não nos impede da fornalha, mas nos livra nela. Eu fui, queridos. Passei naquele lugar, uma fornalha, mas Deus me livrou. Por quê? Porque Ele é o nosso escudo. E eu tomei posse daquela palavra, e o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo. Então, queridos, antes mesmo de vir, o Senhor já estava o quê? Me preparando. E uma outra ocasião, orando lá na igreja, o Senhor disse a mim: não tema as lutas, porque as lutas não têm poder de te matar. Tema sim o pecado, porque o pecado te afasta de mim. Então, queridos, lutas e adversidades, como nós cantamos, são oportunidades que se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor e deixarmos que Ele trabalhe através dessas circunstâncias, cheguem mais perto, e cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, Isaías está convocando o povo para se colocar de pé, convocando o seu povo para despertar. O quê? Do sono profundo. Porque o que aconteceu com os discípulos quando Jesus os chamou para estar com eles ali com ele no Getsemane? Os discípulos dormiram. Dormiram porque eles já estavam sendo preparados para o quê? Para os dias finais ali com o Mestre. Então eles deviam de estar, né, numa depressão, numa tristeza tão grande que eles acabaram dormindo. Mas Jesus disse: olha, vocês não podem estar comigo nem uma hora, vigiar nem uma hora. Então, Deus está nos chamando. Por quê? Porque a vida, ela tem um jeito.
as lutas, as adversidades, as frustrações, as decepções, aquilo que nós trazemos, não é, de bagagem, de herança emocional, trazemos. Mas tem esse jeito de sugar, né, de nos drenar, mas o Senhor quer nos levantar. E nós precisamos sacudir as cinzas. Ele diz, olha, vista-se das suas roupagens, ó Jerusalém, cidade santa, sacuda para longe a poeira. Não é? O poeta popular, ele diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, diga para o seu irmão, levante-se, é hora de se levantar. Porque há outros que Deus quer nos usar para que nós possamos ser instrumentos também para levantar. Mas a gente tem que sacudir essa poeira. Poeira de quê? Do desânimo. O desânimo que nos deixa ficar apáticos. Nessa sonolência, nessa letargia, nessa falta de ânimo. Não é falta de tomar iniciativa, de tomar, não é, a vida, o controle da vida. E dizer, não, o Senhor reina. O meu Deus reina. O nosso Deus não ficou ali morto na cruz. Não, a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou e no poder da ressurreição nós nos levantamos. E nos cingimos de força. Amém? Do sono profundo, sacudir as cinzas do desânimo. E a mensagem é muito clara. É a hora de se levantar, de vestir as roupas da beleza, da salvação de Cristo. Pois o Senhor está e tem feito e está prestes a fazer coisa extraordinária. Você crê nisso? Queridos, olha, toda vez que eu canto aquele louvor, eu digo, Senhor, eu vou ver. E tenho visto. E isso não é privilégio meu para todos nós. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus é o Deus que age, Deus é o Deus que move as águas, Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não está inativo, não. Deus cavalga nas alturas para nossa ajuda, Deus está trabalhando. Jesus veio e está cumprindo esse propósito eterno de redenção, redimindo quando todas as coisas serão trazidas, não é, ao centro da glória de Deus, porque Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor todo. Porque Jesus é o centro, é a centralidade de todas as coisas. E nele, por ele, para ele, nós vivemos e nós existimos. Então, o que nós precisamos? Precisamos nos despertar, precisamos nos levantar, precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, sabe, nos liberte, que a palavra nos limpe, que a palavra nos lave, que a palavra nos equipe. Nos revestimos de tão grande salvação, nos apropriamos daquilo que Jesus fez ali na cruz, dizendo está consumado. Isaías nos conduz por uma jornada o quê? De promessas magníficas. Você vai ler a partir desse, né? Porque Isaías vai falar em Isaías 11, né? Do reinado perfeito de Deus, do reinado perfeito de Cristo. Não é? E a partir de Isaías 40, ele vai trazendo mensagem de consolo ao povo que está sendo oprimido, como ele diz aqui. O meu povo está sendo oprimido pela Síria. Ultimamente, meu povo desceu para morar no Egito, lá no 4, e ultimamente a Síria o tem oprimido. Foi levado por nada, aqueles dominam e zombam dele constantemente. O dia inteiro meu nome é blasfemado, por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Queridos, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, e o objetivo primeiro de Deus é que nós o conheçamos. Jesus vai dizer, vamos lá para João 17. Jesus vai dizer o seguinte, 17:3, quando ele começa orando, não é, por si, orando, a oração sacerdotal, ele diz,
Esta é a vida eterna. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Vida plena, vida abundante, vida que não tem fim, ilimitada, eterna. E esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna que o Senhor já quer que a gente desfrute aqui? Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Isso Deus quer que a gente conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Quem é o seu Deus? O salmista no Salmo 42, ele vai dizer: por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Porque as nações estão dizendo: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus para te guardar? Onde está o teu Deus para te livrar? Se Deus te amasse, Deus não ia permitir você estar passando por isso. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus não está comprometido necessariamente com o nosso conforto circunstancial. Lembre, o Senhor disse a mim: eu serei o teu escudo. Eu fui, mas o Senhor esteve me guardando. Deus é o Senhor que está caminhando conosco pelos vales da vida. E Ele quer que nesses vales, nesses lugares, né, inóspito muitas vezes, que a nossa carne não quer, porque a gente quer o conforto, a gente não quer a luta. Mas Ele está nos chamando para nos levantarmos e nos colocarmos em posição, para nós despertarmos, nos revestirmos com as nossas roupas de salvação. Sabemos quem somos. Somos salvos, filhos e filhas amadas do Senhor, compradas por um preço de sangue. E através desse sangue, nossos pecados são perdoados. Então, queridos, Deus não está tão comprometido necessariamente com o nosso conforto circunstancial. Se fosse assim, a gente não veria lá em Hebreus 11 que muitos passaram, não é? Pela fornalha. Outros foram decapitados, como a gente vai ver Pedro, como a gente vai ver Paulo indo para a prisão, sendo chicoteado. Mas Deus está comprometido com a nossa redenção e quer que os nossos olhos sejam abertos, porque de repente esses olhos pesados do sono é porque a gente só está olhando para as circunstâncias aqui do agora. Mas o Senhor já quer que a gente viva o aqui e o agora, tendo em mente de que Ele está no controle da história, da nossa história, e que nós podemos descansar, porque Ele é Deus. Amém? Conhecer profundamente quem Deus é a chave do nosso sossego, da nossa paz, do nosso descanso, da nossa esperança. Conhecer a vida eterna, como Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Então, como nós cantamos, que essas lutas, que essas adversidades possam nos levar, não são maiores que o Senhor, mas possam nos levar a conhecer mais profundamente, mais intimamente o Deus. Como disse, não é, Jó? Eu te conhecia de ouvir falar. Muitos conhecem o Deus do seu avô, da sua avó, da sua tia, da sua mãe, mas Deus é o Deus pessoal. É o meu Deus. Durante muito tempo eu conheci o Deus dos meus avós. Eu já recebi essa herança dos meus avós. O Deus da minha mãe, das minhas tias. Mas houve um tempo que Deus me chamou para conhecê-lo pessoalmente. É o meu Deus, eu posso dizer, não é mais o Deus da minha mãe, mas o meu Deus, que disse: eu sou o teu escudo. Esse Deus pessoal. Então é isso que o Senhor quer que a gente conheça. Porque ainda que a gente passe pelos vales, o Senhor está conosco. E que maravilhoso, queridos. Porque quando nós passamos e nós experimentamos, porque esse crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus, não é intelectual. Não é passando por um seminário.
Não é passando por algo que a gente aprende apenas. Não. É experiência diária de andar com Deus diariamente. O Deus que nos ouve, o Deus que nos vê, como a gente vê, né? A gente falou tanto tempo sobre Agar, aquele deserto, né? Ela teve um encontro com Deus que a vê, e ela disse: Deus, estive com aquele, eu vi aquele que me vê. Tantas vezes nosso coração, nossa mente é bombardeado pela incredulidade. Deus não está vendo? Onde está o seu Deus? Não, Deus está me vendo. Mas tudo tem um tempo, tem uma hora e tem um lugar. Amém? Então, o profeta continua dizendo: sacuda para longe a sua poeira, levante-se entronizado ao Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Nós fomos libertos. Jesus pagou o alto preço para nós sermos livres. Livres desses pesos, dessas cargas, dessas mazelas que nos prendem. Amém? Por isso ele diz: olha, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus também tem um jugo. E ele nos chama a nós andarmos junto com ele, sob essa mesma canga. Mas sabe o que acontece? Como ele é o nosso irmão mais velho, mais forte, ele carrega o peso e nós desfrutamos do seu descanso. Mas às vezes a gente está invertendo. A gente quer carregar sozinho o peso e a gente não consegue, né? A gente se desestrutura. Mas o Senhor: vem a mim, desperta, né? Desperta, ó Sião, vista da sua força, das suas roupas de salvação, de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa, sacuda para longe a sua poeira, ou seja, deixe que o Senhor traga cura sobre você, traga libertação. Levante-se e sente-se entronizado ao Jerusalém. O que Paulo vai dizer? Que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Já estamos, queridos. Na realidade, espiritualmente, nós já estamos. Mas convivemos com os dilemas da vida diária. Mas essa nossa posição espiritual precisa reinar sobre nós. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Nós já estamos, você pode se ver já no Senhor. Então, tudo que o inimigo e as circunstâncias querem é nos demover desse lugar, nos fazer com que a gente não creia nisso, que a gente, não se aproprie dessa posição que temos em Cristo, porque é tudo nele, para ele e por ele. O preço que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário. Então, Deus não se surpreende com nenhuma das nossas circunstâncias. Pelo contrário, Ele é o Deus ressurreto que está indo adiante de nós. E Ele não depende delas. Ou seja, se o mar não se abrir, eu não dependo do mar se abrir. Eu dependo de Deus. Eu me coloco nas suas fortes mãos. Amém? O salmista, no Salmo 46:10, ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é o nosso socorro em tempos de aflição. Não é? Agora, Jesus, aquiete-se, saiba que o Senhor é Deus. Como profeta, olha como é que a palavra de Deus toda ela se entrelaça, ela vem, né, com esse fio escarlate, ele vem dizendo: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se, venham, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está levantando seu exército, porque Ele é o Senhor dos exércitos.
Está conosco o Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Amém? Por isso a gente não teme o alarido da guerra, porque nós temos uma torre segura onde nós podemos nos refugiar. E ele diz aqui, por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou, que o previ. Sim, sou eu, o grande eu sou. E aí, no 7 ele vai dizer, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, qual é o propósito? Não é a finalidade que o Senhor quer que a gente se levante, que a gente se aproprie de tão grande, se revista de tão grande salvação, para que a gente possa ser esses anunciadores das boas novas, para que a gente possa ser esses portadores de consolação, para que a gente possa ser esses portadores de esperança, que proclamam a paz, que levam boas notícias, que proclamam salvação. Olha, não, nem tudo está perdido, não era para ser assim, realmente não era para a gente ver as atrocidades que a gente está vendo. Não era. Deus criou o homem, colocou o homem aonde? Num jardim perfeito, altamente sustentável. Mas o homem decidiu andar sem Deus. E é assim que faz. Assim a humanidade toda não somente a humanidade, mas todo o ecossistema entrou em colapso a partir daí. E a gente está vendo o resultado disso. Coisas tremendas acontecendo. Mas não era para ser assim, mas também assim não é o ponto final. Amém? Então é isso que nós precisamos nos levantar para proclamar salvação, para dizer, opa, espera aí, calma, o nosso Deus reina, calma, não entra em colapso também não, calma, o Senhor está no controle, olha para cima, amém? E Jesus vai dizer algo tão tremendo quando ele, antes dele ascender aos céus, ele chama seus discípulos, ele ressuscitou, ficou 40 dias, ainda proclamando, pregando aos seus. E antes dele ascender, lá no último capítulo de Mateus 28, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus tinha indicado. E ele diz aqui no 17, quando viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Olha só, ainda duvidar é igual a gente. Então Jesus se aproximou deles e disse, olha só, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Jesus disse, está consumado, o que Jesus disse? Olha, aquela autoridade que lá no Éden, o Adão, o homem, entregou a Satanás, eu tomei. Por isso que João, na visão do Apocalipse, ele vai dizer, a visão, o Senhor vai falar com ele, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele é o Senhor da vida, queridos. E toda a autoridade foi dada, ele resgatou a autoridade que o homem entregou a Satanás. Deus, Jesus resgatou, ele venceu a morte, ele encarou a morte. E a morte não teve poder de extingui-lo, porque ele não tinha pecado. Porque o pendor da morte é o pecado, né? O salário da morte, do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Então ele encarou. Ao terceiro dia ressuscitou, ele disse, toda autoridade, olha, ele já tinha autoridade no céu. Mas agora a autoridade que o homem tinha dado a Satanás lá no Éden, ele precisava reaver. E Jesus disse, não apenas no céu, mas na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que promessa. Marcos ainda vai dizer que o Senhor está conosco, cooperando com sinais, prodígios e maravilhas. Está conosco na pessoa de quem?
do Espírito Santo de Deus, o Espírito que esteve em Jesus, que habitou em Jesus, está conosco. Então, queridos, traga, não é? O Senhor é a nossa força, a nossa salvação, a nossa alma precisa ser pacificada. Para a nossa alma ser pacificada, o que eu preciso declarar? Senhor, reina, venha o teu reino, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino sobre essa situação, reina, Senhor, sobre mim, traga sob a autoridade de Cristo. Por quê? Porque Ele é o Rei soberano que atravessa a história. Ele é um Rei soberano que atravessa a história e está fazendo com que todos os seus propósitos, seus planos sejam cumpridos. Esses planos de redenção. Então, quando eu trago sob a autoridade de Jesus, Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, qual é a adversidade que você está passando? Qual é a luta que você está passando? Qual é o inimigo? Qual é o gigante que está se levantando, está te afrontando, está dizendo, você não é capaz de me vencer, você não vai vencer, você já está vendo o final, você já está vendo a porta fechada, você já está vendo o fim da história, mais negro possível não poderia estar, mas traga o Senhor, reina. E eu coloco essa autoridade, eu coloco, Senhor, essa situação sob a tua autoridade. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Eu coloco essa enfermidade sob a tua autoridade. A autoridade não é do médico. Deus deu sabedoria ao médico, mas acima dele está o médico dos médicos, que tem a primeira e a última palavra. E Deus é Deus, continua confundindo os médicos. O médico é limitado. Quantas vezes a gente ouve um médico dizer, eu não sou Deus. A gente pressiona, doutor, e aí? Eu não sou Deus. Por quê? Porque acima dele há um Senhor que tem a primeira e a última palavra. E quando eu coloco as adversidades, a minha própria vida, sob a autoridade do Senhor, deixando que Ele reine, sabe o que acontece, queridos? A minha alma começa a ser pacificada. O meu mundo interior começa a entrar em ordem. E eu começo a enxergar, não com as minhas lentes, mas com as lentes do Pai, de amor, que me ama. E isso vai me trazendo serenidade, para que eu possa encarar os gigantes. Porque o Senhor está dizendo, não é para a gente fugir, mas é para a gente encarar. Encarar apoiando-nos nele. Ele é o nosso escudo. Encarar e saber que isso não é para a morte, não vai me matar, mas vai me fortalecer para eu ser esse instrumento, como Jesus diz aqui. Vão, como Isaías disse, como é formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam as boas novas de vitória, que tem experiência, que tem andado com Deus e pode declarar, tem lugar de fala para dizer, olha, o Senhor tem agido na minha vida. O Senhor tem reinado sobre a minha situação. O Senhor tem reinado na minha família. O Senhor tem reinado nessa situação. Queridos, quantas maravilhas Deus tem feito na nossa vida, não podemos ficar calados. Não é verdade? Precisamos declarar, Senhor, reina. Reina. E aí a nossa alma é pacificada, é refrigerada e nós podemos enxergar com as lentes do Espírito, com serenidade, sabe? Com sobriedade. Foi isso que Pedro vai dizer, né? Lance sobre ele a sua ansiedade. Vamos ler lá, Pedro. 1 Pedro 5. Portanto, queridos, a partir do 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. O coração ficou ansioso, está querendo aprisionar você, está querendo roubar a sua paz, está querendo que você deixá-lo em pânico? Não, calma. Lança sobre Ele, olha, Ele, mais uma vez, Pedro está declarando que Jesus, o convite que Jesus fez. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Lança sobre Ele. Sabe aquela vara de pescar que você lança a isca, lança sobre o Senhor. Lança sobre o Senhor.
a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando por momentos de sofrimento. Então nós sabemos que há um que está em derredor, querendo tragar, querendo buscar uma oportunidade, porque ele é oportunista, não é? Para nos roubar desse lugar, para nos roubar a fé, para nos tirar a alegria, para nos desestimular, para roubar de nós a esperança, para infundir medo e pânico no nosso coração. Então, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós dizemos, Senhor, luta por mim. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Eu me coloco sob a autoridade do Senhor Jesus. E aí, esse Deus que é rei soberano, que está, que tudo está fazendo com que tudo, colabore para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor, como ele disse, um plano, propósito, agindo no caos e através do caos, fazendo todas as coisas, siga o seu rumo para o cumprimento da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Por quê, queridos? Porque Ele é o nosso Redentor. Traga tudo sob a autoridade do Senhor. Sobre tudo, traga tudo. Seus medos, seus pânicos, suas ansiedades, seus sonhos. Traga sob a autoridade do Senhor. Porque somente Ele é capaz de fazer amanhecer. Somente Ele é capaz de trazer um novo dia, novas oportunidades, renovar as nossas forças, nosso ânimo, nosso vigor. Amém? Tudo isso que para a sua honra e para a sua glória e para o nosso bem. Porque como a gente canta, eu amo aquele corinho, antigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. O Senhor reina, queridos. E apesar dessa glória, o Senhor se importa conosco, sabe? Às vezes a gente pensa que, não, Deus está lá preocupado com as galáxias. Não, Deus se importa conosco, se importa tanto que mandou Jesus. E apesar dessa glória, tu te importas comigo também. Tu te importas. Sabe, queridos? Hoje, quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou muito ao meu coração das batalhas que nós travamos aqui. Mas o Senhor disse, olha, eu tenho mantido vocês de pé, eu tenho dado vitória por amor a eles. Também. Porque Deus não tem lado. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Isaías vai dizer, vamos lá para Isaías 64. Aliás, 66. Não foram a partir do 2, Vamos ler o Isaías do 1 até o 2, 1 e 2. Diz assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito,
que treme diante da minha palavra, ao humilde, ao pobre de espírito, ao necessitado, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Os olhares de Deus não estavam só sobre Abraão e Sara, os olhares de Deus estavam sobre a sua serva Agar. Os olhos de Deus, sabe, estão sob essa comunidade, essa população. E o Senhor disse a mim, por amor a eles, por amor também a eles. Porque a gente pensa, não é? E talvez muitos deles achem, não é? Que eles estão à margem. E porque estão à margem, Deus não está se importando. Mas Bartimeu, aquele cego, mendigo, quando ouviu Jesus se aproximando, ele gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus... Os discípulos, cala a boca, Jesus está passando, não incomoda o mestre. Mas Jesus disse, não, tragam ele. O leproso, assim que Jesus desce do monte, ele encontra com o leproso e ele diz, o leproso diz para ele, Senhor, se tu queres, podes curar. Se tu queres, eu quero. E tocou no leproso. Uma classe que era renegada, uma classe que tinha que ficar afastado, que ninguém podia tocar. Não podiam se chegar na cidade. Mas o Senhor se importa. Amém? O Senhor se importa conosco. O Senhor se importa. E o Senhor disse a mim, por amor a eles, eu tenho mantido essa porta aberta. Por amor a eles. Lógico que o Senhor é por nós, mas é também por eles. E às vezes a gente pensa que Deus é só por nós, não é? Então, queridos, são essas batalhas do Senhor, que o Senhor quer que a gente entenda, que a gente saiba, que a gente conheça, sabe? Não de ouvir falar, mas de conhecê-lo com os nossos olhos, de com Ele andar. Que nós possamos nessa manhã, como disse Isaías, desperta, 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 Sião, veste da sua força, veste roupas de esplendor, com roupas de salvação, sabe? Solta essa poeira, joga fora, sacuda para longe essa sua poeira de desânimo, de apatia, de indiferença, sabe? Joga para fora e vista-se com essas roupagens de esplendor. Porque levante-se, sente-se entronizada, livre-se das correntes do seu pescoço, desses pesos que que nos tornam, não é, aprisionados e não podemos correr a corrida que nos está proposta. Para que nós possamos ser, como disse o profeta, ter como calçados de sapatos do Evangelho da Paz, declarando como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, proclamam paz, trazem boas notícias, proclamam salvação e que dizem a Sião, o Senhor reina, o teu Deus reina. Amém, queridos? Nosso Deus reina. Vamos trazer sob a autoridade do Senhor Jesus, que disse, eu tenho, toda autoridade me foi dada. Quando Jesus ora em João 17, ele diz, a autoridade que tu me deste no céu. Mas agora, ele vai dizer, não apenas no céu, mas também na terra. Não sei qual é o seu gigante. Não sei qual é a sua adversidade. Não sei o que tem te afrontado e tem te feito encolher, intimidado pela adversidade. Mas eu quero dizer para você, declare hoje, o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina sobre a minha mente, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família. O Senhor reina sobre as minhas finanças. O Senhor reina. Amém? Coloque-se sob a autoridade do Senhor Jesus, porque é Ele quem tem a primeira e a última palavra. Vamos colocar de pé, vou chamar o pastor Francisco para fazer
esse louvor para nós, né? Enquanto nós vamos orar. Pai querido e santo, nós queremos te louvar nessa manhã. Tu reinas, Senhor. Tu és o rei de toda a terra. Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. Tu reinas soberanamente. De eternidade a eternidade, tu és rei. E tu sabes, ó Pai, o que os teus filhos e filhas estão passando. Tu sabes das nossas batalhas. Mas o Senhor está nos chamando a nos despertar. A nos despertar desse sono profundo, de limitação, de olhar para a circunstância e dizer, não tem saída, não tem solução, isso é um beco, nós estamos num beco sem saída. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, olha para mim, olha para mim. É para ti, Senhor, que nós temos que olhar. Por isso, Senhor amado, vem sobre nós, porque tu és o Deus que é soberano, rei sobre tudo e sobre todos, mas o Senhor se importa conosco. E apesar desta glória que tens, tu te importas conosco. Obrigada. Que esse amor nessa manhã possa nos curar, nos encontrar e nos elevar, Senhor, acima das circunstâncias, para que andemos não apenas de forma natural, mas de forma sobrenatural. Não olhando, não ficando apenas parado naquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas enxergando com as tuas lentes, enxergando através do sangue derramado ali na cruz do Calvário, enxergando com as tuas lentes que diz, está consumado, está feito, não há mais o que ser feito, a se fazer, está pronto. E cabe a nós agora nos apropriarmos disso e deixarmos que o Senhor reine, pacificando a nossa alma, trazendo cura à nossa alma, refrigerando a nossa alma, para que nós tenhamos serenidade, sobriedade, como Pedro disse, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo adversário está em derredor, procurando alguém para tragar. Então nós precisamos de sobriedade, de serenidade. E para isso nós precisamos do Senhor, para pacificar a nossa alma tantas vezes tão turbulenta, tão ansiosa, gritando dentro de nós, para que a gente possa dizer como o salmista, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Amém? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Nós vamos cantar esse louvor, né, pastor? Tu és soberano.